Bem, boa noite. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, a depender do momento que essa entrevista estiver sendo transmitida eventualmente, ou estiver sendo assistida por vocês, nossos alunos, que são os destinatários finais aqui desse momento. Sou o professor Vinícius, do curso de Pedagogia. Vou deixar aqui que os outros professores se apresentem inicialmente. Sou o professor Tiago, do curso de Administração e Contabilidade. Sou professor de Israel, do curso de Educação Física. Estamos aqui hoje com o professor Marcos Vinícius, que é professor da Universidade Federal do Ceará, atualmente controlador-geral do município de Aracati, uma referência na área. Professor, a gente agradece muito que pôde vir conversar com a gente hoje. Nosso bate-papo hoje é sobre liderança. O professor já tem uma grande experiência, já tem uma carreira no setor público e a gente vai conversar com ele hoje aqui um pouquinho sobre algumas experiências e trocar uma ideia sobre o tema. E, professor, eu gostaria de agradecer bastante seu aceite do nosso convite. A gente está muito feliz em tê-lo aqui. Gostaria que a gente começasse ouvindo um pouco das suas experiências, se você apresentar, falar um pouco da sua carreira, de como esse tema de liderança aparece para você, como o senhor pratica isso inicialmente, e aí a gente vai conversando. Tá bom. Bom, eu iniciei minha carreira muito jovem, né? Eu me formei aos 20 anos em contabilidade na Universidade de Fortaleza. Depois eu graduei em Direito pela Universidade Federal do Ceará, alguns anos depois. Aí eu fiz a primeira especialização do curso de Controladoria, Contabilidade e Controle, na verdade, da Universidade de Fortaleza, também logo na sequência. Aí eu fiz outra especialização, foi minha primeira experiência internacional, na Universidade da Flórida, uma cidade chamada Gainesville, que é uma universidade, praticamente uma cidade universitária. Já foi eleita uma das cidades de maior qualidade de vida do mundo, né? Praticamente a Universidade da Flórida é sediada nessa cidade, fica ali a 2 horas de Orlando, ao norte de Orlando. Então, na minha volta desse programa, que era em gestão universitária, eu comecei, então, a trabalhar em alguns cargos, ocupar alguns cargos na minha vida profissional. E aos 27 anos, o reitor da universidade, na época da Universidade Federal do Ceará, me convidou para ser diretor financeiro, né? E eu ia administrar o terceiro maior orçamento do Estado. Para quem não conhece, hoje, o orçamento do Estado do Ceará tem por volta de 41 bilhões, Fortaleza por volta ali de seus 14 bilhões, e depois a UFC por volta de 2 bilhões. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Aracati é 454 milhões de orçamento. Então, a UFC tem um orçamento 5 vezes, 4 vezes maior do que a cidade do Aracati. Então, eu, com 27 anos, foi vamos dizer, um desafio muito grande de assumir naquela época. Depois disso, eu vi que eu tinha uma contribuição a dar na academia. Sendo contador federal, né, na época, foi o meu primeiro concurso, então eu ocupei esse cargo e disse, rapaz, agora, depois de alguns anos, eu digo, agora eu tenho experiência suficiente para ir para a sala de aula. Em 99, fui professor, então, do curso de especialização em controladoria, a convite da universidade. Ainda não era concursado como professor. Aliás, em 96. E em 98, eu fiz concurso para professor e migrei da área acadêmica, da área profissional, contador público, para ser professor de contabilidade pública. Então, aí uniu, Os eu dois. passei a trazer para a sala de aula, naquilo que eu já tinha 13 anos de experiência, dentro da gestão pública, eu trabalhando com contabilidade e auditoria. Então, essa foi, vamos dizer, o produto da migração. Do ponto de vista do lado profissional, falei um pouquinho do lado acadêmico, depois disso eu fui fazer doutorado em educação superior, Higher Education, que é da Universidade do Arizona, acredito que vocês vão, né, abordar esse aspecto. E depois desse doutorado, que nos Estados Unidos é PhD, né, eles não têm doutorado lá, PhD, como é chamado, é um título das universidades americanas. E, ao voltar da universidade, eu passei a ocupar vários cargos na administração pública. Fui convidado para ser secretário de Finanças de Calcaia, primeiramente. Depois assumi a Secretaria Executiva de Finanças de Fortaleza.
Depois de Fortaleza, eu assumi a Secretaria de Finanças do município de Aquiraz, e aí, na época, eu tive a oportunidade de organizar a controladoria, coloquei um aluno para ser controlador e treinamos a aluno em IEJA, hoje está no Instituto Agropolos. Depois disso, eu fui secretário de Finanças de Horizonte e, por último, pró-reitor de Gestão de Pessoas da UFC, de 19 a 23. 23 eu achei que estava acabada a minha carreira, né? Vamos dizer, administrativa, financeira de cargos, mas aí, por intermédio de um convite da prefeita Roberta aqui de Aracati, com quem eu já trabalhava desde a transição com alguns auxílios, né, de consultoria, etc. Então, assumi a Controladoria Geral de Aracati agora, dia 5 de agosto. Vou completar agora 3 meses, né, que estou à frente da Controladoria. Acredito ser esse meu último cargo. Então, em rápidas pinceladas, é isso aí um pouquinho da minha carreira. Entendeu? Além disso, eu sou professor do doutorado, me aposentei da UFC em abril e sou hoje professor de doutorado profissional em economia de setor público. E tenho diversos livros publicados, aliás, 3, e mais de 50 artigos publicados em revistas, periódicos e etc. Eu até, filho do evento, está comigo, eu trouxe. Esqueci de trazer do hotel para cá, mas eu posso deixar aqui, eu entregar ao Luciano um livro para sortear em sala de aula, meu último livro, que fala de controladoria da administração pública, que foi Perfeito. publicado em dezembro de 24, agora recente. Então, aí Nossos, Bom. fica a dívida. nossos alunos vão gostar. Professor Marcos, primeiramente, estou muito feliz aqui participar com o senhor. Eu acredito que será uma experiência única bater nesse papo aqui com o senhor e levar todo esse conhecimento para os nossos alunos, né, da sua carreira, do que o senhor, né, mostrou significativamente aí na sua construção de vida. E aí eu tenho uma pergunta para o senhor, né? Observando esse cenário, né, internacional que o senhor trabalhou dentro da sua carreira, né, o que motivou buscar essa especialização, né, e como essa visão internacional em gestão e liderança no ensino superior transformou sua perspectiva sobre o papel do estudante na sociedade? Como o senhor pode, né, nos orientar sobre essa visão? Bom, primeiramente, esse doutorado foi. Eu sempre quis fazer doutorado em finanças públicas, né? Meu objetivo era esse. Eu tinha mestrado em administração. A minha dissertação de mestrado foi sobre financiamento das universidades federais. Eu propus um modelo de financiamento diferente do que está hoje posto no Brasil. E aí eu vi esse programa nos Estados Unidos de finanças públicas, me candidatei ao programa, entrei no mestrado em finanças públicas da Universidade do Arizona, para que em seguida eu migrasse dentro do mesmo programa para o doutorado. Chegando lá, eu conheci esse programa, doutorado em educação superior, tinham 2 colegas que estavam cursando, e nos Estados Unidos, no PhD, você monta o seu programa. Então, eu cheguei na universidade e disse, olha, eu tenho interesse em trabalhar com finanças públicas, por isso que eu estou fazendo disciplinas de finanças e contabilidade, porque a minha atuação no Brasil é essa. Então, eles disseram, bom, você pode fazer um minor. O minor é como se fosse a pequena área de concentração em finanças públicas, que se aproveita o que já fez, paga o minor e depois faz o major, que é a área maior Mais de ampla. concentração. Eles chamam core course, que é a estrutura do curso principal. Então, eu fiz em educação superior, voltado para disciplinas de administração, finanças, recursos humanos, estratégia e planejamento de ensino superior. Eu me preparei para, se futuramente viesse a ser pró-reitor ou reitor da UFC, estava completamente preparado, com um doutorado em educação superior, conhecendo os problemas de uma universidade. Então, essa foi minha visão, de buscar essa formação em educação superior, e nada melhor do que a visão internacional. E como eu cheguei nos Estados Unidos, eu gostei de brincar com isso, porque eu conheci o professor da USP, eu fui pegar no aeroporto, ele dá aula no nosso mestrado da UFC, e no caminho do aeroporto ele disse, professor, vamos fazer o doutorado na USP, está todo já preparado. Eu falei, vou dar, amigo, você vai me desculpar, mas a USP é a 530 do mundo. Eu não quero, não que eu estou desmerecendo a USP nem o Brasil, mas eu quero fazer doutorado pertinho do número 1.
Então, ou eu vou para os Estados Unidos, ou eu não faço doutorado. Esse é o meu pensamento. Me preparei no inglês, etc., me aprofundei no estudo do inglês. E ele ficou até chateado comigo e tudo, depois hoje é meu amigo. E ele entendeu o meu projeto. Então, eu realmente queria fazer. E a Universidade do Arizona era a 37 do mundo, uma diferença muito grande. É mais próximo. É mais perto. É mais perto. E eu tive vários professores que eram professores candidatos, né, a prêmios internacionais, né? Então, você tinha lá candidatos a prêmio de melhor professor de economia do mundo, de contabilidade, tudo é do mundo. E aqui no Brasil, nós temos nossas universidades do Brasil são novas, elas datam ali de 1900 e alguma coisa, Verdade. quando a gente tem universidade nos Estados Unidos de 300, 400 anos, então não dá para competir. Não. Nós estamos nascendo em termos de universidade, uma universidade ainda na infância, né? Então, a diferença é muito grande realmente de estrutura, de recursos, de tudo. Então, isso foi que me motivou a buscar no cenário internacional o que tinha de melhor. E na minha volta, eu acho que investi no negócio certo, e esse programa mudou a minha vida, como mudou no aspecto de oportunidade, de inovação, de uma série de questões, né, que estão envolvidas na liderança, que eu diria que, sim, transformei o papel do estudante. Sua experiência em auditoria interna no setor público exige rigor, conformidade e visão sistêmica. Como o senhor aplica essa mentalidade de controle e integridade para desenvolver a competência de liderança, especialmente na orientação de projetos acadêmicos e na gestão universitária? É assim, na verdade, eu trabalhei muito com o controle interno e algumas vezes com auditoria. Na época que eu fui diretor financeiro da UFC, o MEC tinha um programa, através da Secretaria de Controle Interno, que eles chamavam de Setorial de Controle Interno, a CISETs, que já se acabaram, hoje em dia é outra estrutura, está dentro da CGU, né, da Controladoria Geral da União. E eu fiz muito trabalho de auditoria na época que o MEC pegava os contadores que estavam nas universidades, diretores financeiros, e tinha suporte para fazer auditoria em outros lugares. Então, eu diria que essa experiência de auditoria interna no setor público, como está dito aqui na pergunta que você fez, a questão do rigor e da conformidade, é porque a auditoria no Brasil ela está muito atrelada ao que está na Constituição Federal, que ela estabelece a auditoria a priori, né? Então, aliás, acontece tudo a posteriori, não é nem a priori. O auditor chega depois de que o fato está sendo consumado, já aconteceu. Então, a gente tem uma mudança dessa visão de auditoria para a questão de você trabalhar opções de situações a priori que você possa prevenir riscos, prevenir ações para evitar problemas e erros de auditoria. Então, isso a gente trouxe para a sala de aula também, essa questão dessa visão mais abrangente da auditoria, não só de trabalhar, como está na Constituição, o trabalho da auditoria a posteriori, mas sim fazer trabalhos preventivos. Então, com base nisso, a gente trabalhou essa questão dentro da liderança, dentro de trazer para os alunos coisas que eles podiam fazer, né, dentro dos aspectos da auditoria, que pudessem mudar, né, a vida deles lá na frente. E aí, vários projetos acadêmicos foram trabalhados. Nós temos um projeto de pesquisa que ainda hoje funciona com um grande professor lá de auditoria e contabilidade pública, o professor Alberto Sérgio, que hoje é o secretário do TCU no Ceará, professor nosso. E o Alberto Sérgio tinha uma linha de pesquisa juntamente comigo, que a gente trabalhava na orientação dos alunos. Isso acabou também dando uma outra mentalidade, um outro entusiasmo a uma série de alunos que fizeram até concurso por conta disso. E hoje viraram auditores, eu tô cansado de passar num canto e encontrar um auditor da Receita, um fiscal da Cefaz, um auditor da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, que foram meus alunos. Eu só me inspirei na sua experiência, no seu trabalho, lá naquela motivação que você me deu em sala de aula. Então, fazendo um contexto geral, eu diria que é por aí o caminho. O professor Roberto Sérgio é o que está à frente do CRA, professor Marcos? Não, o professor Roberto Sérgio, ele é auditor de carreira no Tribunal de Contas da União, é contador também, tem doutorado em Saragoça, na Espanha, e hoje é o responsável, é o secretário do TCU no Ceará. Não tem nada com o CRA, não. Professor, eu fiquei curioso, em relação ao seguinte: o senhor teve uma série de experiências acadêmicas e
formativas dentro da área de controle, dentro da área de auditoria, enfim. E aí houveram momentos, eu imagino, em que trocas significativas entre essas áreas foram feitas. Sim. A sala de aula, se a gente entender liderança no sentido lato, né, não só no sentido de chefia, a sala de aula ela é uma relação de liderança também. A gente tem, o professor ele é um líder. E aqui na Jaguaribe a gente usa o sistema, o método ABP, e a maior parte, se não quase todos os nossos trabalhos são feitos em equipe. E dentro dessas equipes é muito comum que surjam líderes, mesmo que a gente não cobre esses papéis. Tá? Então eu fico imaginando que a educação e a auditoria, enfim, o controle, o trabalho no serviço público, de forma geral, são ambas situações que cobram lideranças, de maneiras diferentes, talvez. E aí eu fico curioso em relação a como ocorreu na sua carreira, como ocorre na sua experiência essas trocas. O que o serviço público e o trabalho mais profissional nesse sentido auxiliou o senhor dentro da sala de aula e o que a experiência da sala de aula trouxe de contribuição para a experiência profissional. O ponto da liderança aí que eu vejo maior é o que a gente chama de motivação para você atingir objetivos específicos, né? Então, um bom líder é aquele que consegue motivar os liderados, né? Então, como você falou bem aí, o professor em sala de aula, ele é um líder. Então, se a gente não... Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu nunca falei de política em sala de aula. Para mim, deveria ser proibido falar de política. Cada qual que tem suas ideologias, seus pensamentos. Fora. Foi então uma Verdade. disciplina de política. Verdade. Fora isso, não vamos discutir política em sala de aula. Que nem eu tenho razão, nem você. A razão é você que acha que tem o erro. Então, vamos motivar o aluno a trabalhar algumas ideias para que ele possa, ao longo da carreira dele, né, desenvolver habilidades para chegar lá nos objetivos que ele deseja. E cabe a você, professor, dar essa motivação para ele. Então, isso eu fiz demais na minha carreira acadêmica e também toda a vida que assumia cargo nas prefeituras e por onde passei, sempre levei alunos para os principais cargos comissionados, dando a motivação que ele precisa para que ele no futuro se espelhasse, né? Não só na questão da liderança, mas também de ter a oportunidade de gerenciar equipes, como foi colocado um pouco da pergunta, e aí ele gerenciando equipes, com a motivação que ele está recebendo e o ensinamento aqui, ele chega lá na frente atingindo grandes objetivos. Vou dar um exemplo disso. Eu tive um aluno, Marcelo, hoje é auditor da Receita Federal, eu tenho muito orgulho de falar dele. Eu fui secretário de Finanças de Calcaia em 2007, 2008. O Marcelo era meu aluno na graduação. Sempre teve o perfil de auditor. Eu disse, Marcelo, tu vai comigo para Calcaia. Tu vai ser o chefe, o gerente, o cargo lá era gerente, da fiscalização. Tá bom, professor. Eu nunca fiz isso na vida. Vou fiscalizar auditores. Sim, você vai ser o gerente dos auditores. Se eu vou ser o secretário de Finanças e eu vou nomear os cargos, você, ele tinha 22 anos. Você vai ter a missão de ser gerente da auditoria, do setor de auditoria fiscal do município de Calcaia. E assim o Marcelo foi. Chegou lá, logicamente, que ele foi engolido, né, pelos auditores mais experientes e tudo, e trazia também as coisas que é normal. Deixa eles baterem até sentir o conhecimento que você tem. E eu, por trás, estava dando todo o suporte ao Marcelo. O Marcelo fez um grande trabalho, virou um grande amigo deles. Hoje, auditor da Receita Federal, quando ele chega em Calcaia, ele é um baluarte. Então, é um exemplo de como você pode motivar a pessoa, tendo por trás o ensinamento como líder professor. Então, a sala de aula e a experiência prática da administração pública são coisas que caminham juntas, né? Então, assim como o Marcelo, tem diversos alunos. No dia da minha aposentadoria, agora em abril, eu convidei algumas pessoas e lotei uma sala de pessoas para a minha aula da saudade. E o que eu ouvi lá foi simplesmente, vamos dizer assim, colocações sobre isso, daquilo que eu fui importante na vida deles, né? Então, em vários aspectos, a gente consegue atingir, né, aos estudantes, quer na orientação de artigos, quer em sala de aula, quer levando para trabalhar juntos. Então, uma série de opções o professor tem, só não consegue atingir a condição de líder se ele não quiser. Se ele não tem a preparação para isso, ou não gosta, né?
Verdade. E aí, já pegando um gancho aqui da pergunta aqui do professor Vinícius sobre liderança, né? Então, como é que o senhor enxerga a necessidade de liderança para promover essa inovação e adaptação em estruturas tradicionais? Que a gente entende que essa base de estrutura tradicional a gente vai encontrar tanto no setor público quanto no setor privado. É, E aí, que papel o estudante, como futuro líder, pode ter nesse processo de ressignificação de uma nova proposta de liderança ou de atuação dentro dessas instituições? Aí eu vou aproveitar a pergunta e remontar aqui, voltar a 1986. Eu acho que vocês não eram nem nascidos, nem dos três, né? Acredito que não, né? 83, sim. 86, né? Já, Sim. professor. Em 86, eu tinha 32 anos, era? Não, 22 anos. Então, eu estava no departamento de finanças da Universidade Federal, quando o governo federal instituiu o sistema que até hoje é ele, SIAF, Sistema de Administração do Governo Federal. Se alguém já ouviu falar desse Já. sistema, então, é o maior sistema de contabilidade pública do país. E na época o governo queria treinar todos os contadores, eu era contador há pouco tempo, entre 85, eu tinha um ano e pouco de contador, e na época todo mundo tem medo da inovação, né? Isso é Verdade. natural, principalmente no setor público. Ah, mas é um sistema aí, eu posso me adaptar, eu estou acostumado com a minha máquina datilográfica na Datilografia. época, né? Ou a máquina de mecanografia, que os contadores usavam um computador imenso também nessa mesa, né? Então, o medo foi geral e aquilo virou uma oportunidade para mim. Eu disse, eu quero isso daí. Menino novo entrando, né? Todo gás. Então, eu passei a fazer todos os cursos do CIAF, me especializei no sistema e virei, aos 27 anos, diretor financeiro, porque eu conhecia o CIAF, que era a base do Departamento de Finanças da UFC. Então, usando esse exemplo, a gente chega aí na questão da inovação. Então, a gente precisa trabalhar a inovação como oportunidade e como maneiras de você trabalhar aspectos de liderança, já que você vai motivar as pessoas com a inovação a fazer coisas que antes se faziam de um caminho muito mais difícil. Dando outro exemplo atual, trabalhar com a IA, né? Também todo mundo pensa que a IA faz tudo correto. Não, muitas vezes ela vai buscar os dados das nuvens e se você não souber fazer a pergunta ou colocar o Correta. problema correto como tem que ser, ela vai responder de acordo com a sua pergunta. Então, às vezes, pode sair uma coisa completamente equivocada. E Verdade. aí cabe ao professor, de novo, utilizar a inovação que é a IA, dizer ao aluno para ele se motivar, como ele tem que fazer a pergunta para que ele não se engane e achar que tudo é corretinho utilizando a IA. E que a Outra, ideia seria utilizar essa ferramenta como um ponto de apoio de complementar o teu trabalho, né, e não substituir o teu não trabalho. substitui. Porque essas tecnologias, né, eu acredito que elas surgem para facilitar né, o nosso dia a dia, que é uma das definições de tecnologia, que não é voltada somente para, né, para os eletrônicos, que é o que a gente pensa na maioria dos casos. Então, tudo que vem, que vai facilitar a nossa rotina, pode ser considerado como tecnologia. Bacana. Pode fazer a próxima pergunta. Sério? Sim. É isso aqui? Professor Marcos, eu queria fazer uma pergunta em relação que são várias áreas, né? Tem o professor de história, o professor de administração, o Verdade. professor da educação física, do curso de educação física. E a gente tá vendo lá no curso um projeto sobre psicologia do esporte. E a gente tá falando lá sobre a questão desse clima motivacional que um treinador deve ter para conseguir elevar a sua equipe, né? Então eles falam até num clima empoderador, né? Que você pode fazer, e um clima desempoderador. E a gente vê os dois tipos de técnico, né? De treinador. Aquele que é mais controlador, que puxa para si. E eu vi um pouco o senhor falando sobre a sua característica de liderança, né? Que é a questão da autonomia, né? E essa questão do entusiasmo. Aí eu queria que você pudesse deixar assim alguma mensagem, algo assim, para que esses alunos de educação física sejam bons treinadores, né, em relação à questão da liderança das suas equipes. Sei que não é a sua área, mas eu você tenho, pode eu tenho um pincelar. que é educador físico, inclusive é o meu personal, tem 56 anos hoje, é um vitorioso na área do esporte, né? Fui jogador profissional também, e eu tenho bem relação com o esporte, né? Vou falar uma coisa que muitas pessoas não gostam, mas vamos supor, você é personal.
Aí você vai treinar uma pessoa e você chega com 90 quilos, 80 quilos com 1,60 m. Pô, como é que um cara no esporte vai ser profissional para treinar alguém e vai descaracterizar? Para mim, Exemplo. não é a forma dele se vender como profissional. Entendam bem o que eu estou dizendo. Não estou falando de gordo, de magro. Estou falando que para a profissão Ele de exerce. personal, ele se apresentar para treinar alguém, pode ser que alguém não contrate. Mas você é professor de educação física. É mesmo, né? Isso é verdade. Então, ele precisa, para motivar alguém que ele vai dirigir, algumas características. Um, ele tem que estar preparado. Eu dei esse exemplo só para fazer uma contextualização. Não quero falar aqui do gordo, do magro, não, que eu já fui gordo 40 anos da minha É vida. a questão, Eu professor Marcos, de emagreci. referência, né? De você ser um referencial, né? Estou falando em termos de referência, que você pediu para eu falar de uma contextualização que motivasse aos alunos, né? Isso. Então, no esporte, a gente vê muito isso no futebol. Você pega um time de futebol, vou pegar aqui o Ceará, que é o meu time de coração. Você pega um time de futebol e ele está administrado por um treinador, o time só perdendo. Troca o treinador, entra outro com o mesmo material humano, ele consegue levar o time para as cabeças. O que é que aconteceu ali, né? A maneira de motivar é É diferente. diferente. A maneira de treinar é diferente. De cobrar é diferente. Às vezes tu pensa que o líder é aquele que dá ordem, né? Que seja ler sobre Já. liderança. Não quer dizer que o líder é aquele cara bom de dar ordem, não. Pode até ser que seja um componente. Mas o líder bom é aquele que consegue fazer as pessoas seguirem e entenderem o que ele está querendo e aonde ele quer chegar, o objetivo atingido. Através de técnicas de motivação, como eu já falei aqui várias vezes. Então, se o treinador motiva bem a equipe e diz que vocês são capazes de fazer isso, que eu conheço cada jogador em cada posição, mas eu vou fazer aqui 2 mudanças, vou mexer aqui no time. Esse treinador atual do Ceará fez isso, com o mesmo plantel. O Ceará não está ainda maravilhoso como deveria, mas está bem melhor do que vários outros clubes, porque ele fez 3 ou 4 mudanças importantes e motivacionais. Então, ele conseguiu mexer, e o Ceará é talvez uma das poucas equipes do futebol brasileiro da Série A, diria, dos clubes do Norte e Nordeste, que não tomou nenhuma goleada esse ano. Não sei se vocês perceberam isso. Todos os outros levaram de 5, de 6, ele não tomou nenhuma goleada. Então, ele está conseguindo manter o equilíbrio da equipe através da motivação. Verdade. E assim, professor Marcos, eu entendo que a liderança, eu acho que também ela tem a ver com a sensibilidade de observar ou de entender, né, quem vai receber a tua orientação, porque as pessoas são diferentes. Então, possa ser que a minha ordem, né, consiga afetar efetivamente uma pessoa, mas outra não. E aí é onde o líder, né, que ele vai estar de uma forma completa, ele vai conseguir entender e vai se adaptar a trazer esse colaborador Aí para si, você entrou no outro ponto da motivação, que é a influência. que é a influência. Então, o líder, quando ele é influente, ele consegue trazer o liderado para perto dele, com a influência dele, e ele consegue dar um recado que ele vai entender, Verdade, o que o outro não vai conseguir, né? verdade. Então, o meu pai, assim, era o líder que a gente temia. Então, porque ele chegava em casa, estava todo mundo ali na mesa, pronto. Meu pai era tipo um general, nunca ter sido militar, então a gente tinha medo dele. É diferente dele ser uma pessoa influente e ele conduzir de uma forma que você o atendesse, mas a gente atendia ele pelo medo. Já é Verdade. outra, né? É outra É outra exatamente. conduta aqui. Professor Marcos Vinícius, tem um aspecto da liderança que sempre me chamou muita atenção e eu admiro muito profissionais e pessoas que conseguem exercer isso de maneira contundente e sábia, que é a gestão de conflitos. É uma dimensão da liderança que a gente precisa ter em contextos diversos, profissionais, na sala de aula, em vários momentos, dentro dos espaços familiares, né? E é difícil. Não é todo mundo que sabe gerir discordâncias, que sabe gerir problemas, que sabe gerir desentendimentos e, às vezes, essas discordâncias ou aquela situação adoece o espaço, torna o espaço improdutivo. E aí, diante dessas situações, como é que a gente faz? Sim, gestão de Mas conflitos é uma situação. eu vou conseguir lhe responder isso por ter sido gestor de pessoas, né? Aí o cargo vai me dar essa condição de responder. Eu assumi a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, chama PROGEP, em 2019. A UFC tem uma folha com 10 mil pessoas. Hoje, em torno de 130 milhões de reais mês, devido ao tamanho do orçamento da UFC, que eu já falei para vocês.
Então eu geri esse monstro aí. E dentro desse aspecto, a gente tinha um setor que tratava só dessa questão do conflito e gerenciar conflito. Eu mesmo tive que várias vezes atuar nessa questão do conflito, procedimento disciplinar, problema vamos dizer, má conduta de servidores, uma série de problemas que existe nessa área e você precisa, para gerir conflito, não é uma tarefa fácil. Então, você precisa ter a habilidade de saber conversar com as pessoas, que muitas vezes dizem assim, professor, a pessoa entrou aqui com ódio de você e saiu abraçada. Como é que você consegue fazer isso, né? Eu disse, primeiro é o respeito. Não sei se é porque eu sempre fui desprovido de vaidade, não sou uma pessoa vaidosa, sempre fui uma pessoa de gabinete aberto, de receber todo mundo. Eu acho que essa é a melhor técnica, né? E gerenciar conflito. Você tem que abrir seu coração e virar quase um psicólogo. Para a pessoa chegar para você, expor seu problema e você organizar a situação. Eu vou contar outra historinha. Não tem ninguém que tem mais história do que eu, viu? São 40 anos de gestão pública. Então, eu era projetor de gestão de pessoas e chega um servidor na minha sala. Se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que é dele que eu estou falando, mas eu já falei isso muitas vezes em sala de aula, em palestra, em tudo, isso aí não é para ele falar mais uma vez, né? Ele entrou na minha sala e disse, professor, eu queria que você tirasse a fulana de tal da sala. Nós somos 5 na sala e eu não consigo mais viver com ela, que nós estamos em conflito contínuo. Então, ou eu ou ela. Eu disse, então você já respondeu a pergunta. Quando você vem para cá dizer que eu tenho que tirar a pessoa e que é você ou ela, é ela. Você pode passar o setor administrativo, que eu vou primeiro lhe exonerar do cargo que você está e vou tirar você da sala. Se você veio aqui e ela não veio, e ninguém veio, o problema é seu, não é dela. Agora, se você quiser tentar gerenciar esse conflito para solucionar o problema, você me diz amanhã. E hoje você não vai me dizer, não, que eu aprendi outra coisa, que nunca fale as coisas com raiva. Respire fundo, Verdade. amanhã você vem, você consegue responder melhor. E assim ele fez, né? E no outro dia, ele disse, eu vou ficar doente. Eu disse, você já está dizendo que vai adoecer? Eu vou ficar doente, que eu não vou mais trabalhar com ele. Então, ele entrou com o atestado médico e passou 60 dias ausente do trabalho que o médico deu. Eu liguei para o médico, depois disse a ele que o atestado não era adequado, porque ele me avisou que ia ficar doente. Eu não vou entrar nos outros detalhes, que não vale a pena, mas tomei a medida certa, na hora certa, e a equipe se estabilizou, e o problema era ele. O problema exatamente dele. Depois ele voltou atrás, pediu desculpas, né? Prestou da gente para outras ações dentro da universidade, e acabou que ele virou uma pessoa de bom trato, né, depois da gente ter tido essa conversa. Ele aprendeu que não adianta, por pressão, impor alguma coisa a um gestor por uma situação própria. Então, a forma de administrar uma situação de conflito é conversando, é ouvindo os dois lados e solucionar o conflito em grupo. Eu acho que não tem outra maneira de se solucionar um conflito se você for na hora de selecionar e solucionar o conflito com rigidez, com pancadaria, com nariz empinado, que você não vai resolver. Então, é conversa, tentar solucionar o problema através de perguntas e respostas, até que a pessoa se sinta confortável, que você vai querer ajudá-la e você tem que fazer ela crer que você vai ajudar. É uma outra solução. Então, a gestão de conflito não é coisa fácil, não é simples, carece de muita leitura e paciência. E muita oitiva também, né? Ouvir, conversar, responder, não Verdade. é fácil. Como ele impôs, terminou sobrando para ele, né? Professor Marcos, eu observei aqui que em toda a sua trajetória, tanto o senhor, né, digamos que formou, né, uma rede muito forte, né, para terceiro, né, para seus estudantes, né, para seus próximos, quanto também o senhor gerou essa rede com outras pessoas que pudessem também ajudar o senhor a ter a sua trajetória. Nesse sentido de network, né, como que os alunos poderiam identificar isso, né, como uma fortaleza para o seu crescimento e alcance de resultado ao seu longo da sua vida profissional? Não, só
Só a pergunta é sobre a questão de formação de network, eu não peguei o comecinho, Isso. acabei. Como que o network pode ajudar o nosso aluno Sim. a gerar carreiras de sucesso? Olha, é muito importante a questão de você trabalhar e ter uma penetração em muitas áreas, né? Um network mais propriamente dito, como você falou. Então, por onde eu passei, eu deixei e mantenho até hoje uma conexão muito forte. Então, por exemplo, eu passei por Calcaia em 2007, 2008. Eu ainda hoje vou em Calcaia, almoço com as pessoas, converso com as pessoas. Saí da Projeto de Gestão de Pessoas em 23. A cada 6 meses nós almoçamos com um grupo, tomamos café com o outro. Eu mantenho essa conexão forte. Porque você, como network bem abrangente, eu falei do meu celular, né? Depois eu vou mostrar a Sim. vocês aqui no final da conversa quantidade de pessoas que eu tenho cadastrada. Então, eu mantenho isso. Eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. A minha primeira mulher dizia que eu só pensava em trabalhar. A segunda já me deu 2 cartões amarelos, acho que eu estou perto do vermelho. Então, assim, eu sou, chama de workaholic, né? Viciado em trabalho. Exato. Então, eu sou mais ou menos um workaholic. Então, o network é a sua melhor ferramenta para que você possa ajudar alguém com outra pessoa que te ajudou aqui do lado. Então, as correntes, as cadeias são construídas ao longo de uma vida, né? Se a pessoa diz assim, professor, você deve conhecer fulano, porque você conhece todo mundo. Isso não, é porque a gente tem um network muito forte, tem uma quantidade de pessoas que você conhece e muitas da que você mantém aquela amizade até para manter o vínculo. E aí, com esses vínculos, você consegue ajudar muita gente. E aí entram os estudantes, completando a sua pergunta. Porque os estudantes, é, todo estudante precisa do estágio, né? Precisa de uma colocação no mercado, precisa de fazer um trabalho de sala, e ele vai precisar de alguém para ajudar. E o network é fundamental nesse momento. Alguém acreditar nele, primeiramente, né? Antes Exato. dele ter seu encorpamento profissional. Exatamente. Beleza. Pra gente encerrar. A gente tem Só aceita uma água? Não quero saber. o professor Vitor, não pôde estar aqui hoje. Tá. É um professor do nosso curso de Ciências Contábeis, acompanha os nossos E a área? alunos também. E ele mandou algumas perguntas. Olá, boa noite a todos que estão aí na mesa, no nosso podcast, aos nossos alunos. Boa noite ao nosso convidado, o professor Marcos Vinícius. Eu sou o professor Vitor, dos cursos de gestão. E a minha primeira pergunta da noite aqui para o professor é: quais são as 3 principais competências socioemocionais que ele acredita que o profissional precisa desenvolver hoje? Além, claro, da tradicional comunicação, pensando, né, num profissional que vai atuar seja no meio acadêmico ou no meio público. Marcos, gostaria de saber se eu, como mentor, como professor, quais são as características da liderança que o senhor mais se esforça para que os seus alunos desenvolvam e quais são os projetos ou programas que o senhor identifica que mais ajudam eles a desenvolver essas características? Por exemplo, um programa de extensão, um projeto de mentoria ou algum outro? Eu diria que o poder de inovar é uma coisa muito forte nesse sentido. Eu acho que a influência do líder em cima dos liderados é outra coisa muito forte. Ele precisa trabalhar essas 2 questões. Já falei isso, acho que 2 vezes, vou falar a terceira. Saber motivar na hora certa, né, os seus liderados. Então, essas são algumas características que você consegue trazer, né, no caso aqui, professor e estudante, o estudante para a sua linha de conduta e para a sua linha de ação. Quando eu estou na disciplina de metodologia da pesquisa, que eu gosto muito, embora eu sempre tenha a disciplina da área pública, eu fazia a disciplina de metodologia da pesquisa usando a área pública para trazer os alunos para pesquisar no setor público. Então, era uma forma de eu influenciar, usando a primeira ferramenta que eu te falei, eu influenciava por conta de ter passado em vários cargos, eu estou agora no 14º cargo da minha carreira, e sempre foi nesse sentido de influenciar as pessoas
a fazer aquilo que eu vejo que elas têm um futuro próximo. Agora mesmo, mais um exemplo, eu estou na controladoria de Aracati, tem uma servidora que trabalha comigo muito boa, ela ouvindo isso, ela vai saber que eu estou falando dela, logicamente que a equipe é muito boa que está comigo hoje. Eu disse para ela, você já está preparada para assumir a controladoria geral do município, né? Você pode não ter ainda a segurança necessária, porque você é muito nova. Embora essa questão da idade vai depender da pessoa, porque eu com 27 anos eu tinha convicção que estava seguro para assumir a direção financeira da UFC, né? E na época eu tinha as pessoas do departamento, todas eram mais velhas do que eu. E foi meio que uma revolta interna, porque o menino ia assumir o lugar que poderia ser meu, Verdade. né? Então, a preparação para o cargo não é só de maturidade emocional e maturidade de idade, não, né? Conhecimento é outra palavra-chave. Não sei se vocês já, todos são professores aqui, não tem problema de falar em público. Mas eu tive problema de falar em público quando eu fazia direito. O professor Hugo de Brito Machado, já falecido, disse que na disciplina dele tinha que todo mundo dar uma aula, né? E eu disse, você é aprovado, porque eu não vou falar em público. Na época, eu tinha um medo, disse que só tem dois grandes medos da humanidade, que é falar em público e medo de cobra, né? São dois medos que ninguém contém. Mas quando ele me disse, conseguiu botar na minha cabeça que se você estiver preparado e dominar aquele assunto, e tem certeza que todo mundo no auditório lotado pode saber igual a você, mas não mais, você vai falar sem medo. O medo vem pela insegurança. O que é que eu vou falar para essa turma, né? Você pega a turma de doutorado, aí vem um pessoal todos com mestrado, ocupando cargos, estudiosos, então você tem que ir preparado que você vai enfrentar uma turma de doutorado. Então você tem que estudar muito para chegar na frente de uma turma e saber que eles vão lhe bater com perguntas e alguns até lhe testando. Então, Sem dúvida. o conhecimento é a chave. Se você tiver o conhecimento, certamente a parte socioeconômica, a parte psicológica, vai tudo ser solucionado com muita facilidade. Então, eu tive essa experiência para dar essa aula. Eu acabei sendo reprovado na disciplina, só terminando a história, porque não disse que não ia dar aula. Aí, quando começou o semestre seguinte, eu vi que na grade curricular, só quem dava a disciplina era ele. Eu tive que matricular com ele de novo. Quando eu entrei na disciplina, ele disse, de novo, vai dar aula esse semestre? Ou vai ficar reprovado mais uma vez e vai trancar? Se acovardando e fugindo hoje, ele estaria preso no dia de hoje, né? Falando assim com aluno, Verdade. não pode mais falar assim com aluno, né? Mas na época não tinha isso, não. Na época a gente aprendia, né? Na marra. Eu disse, professor, dessa vez eu vou tomar uns remedinhos, vou ter que enfrentar, que eu não vou me formar, só falta sua disciplina. Então se prepare, que são 2 aulas esse semestre que você vai dar. E assim ele mandou eu ler Reinaldo Polito, que é como falar em público. Eu comecei a estudar para falar em público. E realmente dei minha aulinha lá e a partir daí fiquei com vontade de ser professor. Aí me tornei professor por conta desse professor, que ele foi para mim um mentor, ele foi para mim quem me deu, vamos dizer assim, a motivação, olha aí todos os conceitos que envolvem liderança, e quem me influenciou, junto a tudo aí, né? Da a liderança moderna, hoje, que envolve todos Verdade. essas passagens. Então, foi aí que eu me transformei. A gente tem que ter um mentor na vida da gente. Verdade. Professor, podemos começar a nos encaminhar aqui para o final, finalmente. E para encerrar esse momento, gostaríamos que o senhor deixasse um conselho para os nossos alunos. E eu acrescentaria o seguinte: nossa universidade, ela é composta por um corpo discente que luta muito para estar aqui, né? A gente sabe, os nossos cursos são noturnos exatamente porque a gente tem um público trabalhador, né? Eu sou professor do curso de pedagogia, muitos dos nossos alunos já estão em sala de aula, passam um dia como auxiliares de sala, como professores, enfim, chegam aqui cansados, às vezes eles desmotivam, né? Mas tem muita força de vontade aqui no nosso alunado, né? E no nosso corpo docente também. E eles se esforçam muito para cumprir as suas atividades profissionais e acadêmicas, né? E muitos deles exercem essa liderança dentro da sala de aula, dentro dos seus espaços profissionais, enfim. Então, eu queria que o senhor deixasse um conselho, uma sugestão, uma mensagem para os alunos dessa universidade sobre liderança, sobre como construir uma carreira, sobre como exercer influências positivas.
Certo. Eu diria que começasse com leitura, né? É muito importante a leitura. A gente precisa. Eu até falo muito em sala de aula, que eu estou na aula de metodologia da pesquisa. E agora, no doutorado mesmo, eu fiz isso com a turma de 20 alunos de doutorado. Quem não lê, não escreve. Então, esse é o primeiro recado que eu dou antes de metodologia. Vai desenvolver sua dissertação, sua tese de doutorado, leia muito, porque senão as ideias não vão vir. Então, a primeira coisa é muita leitura, que vem junto aí o conhecimento, né? E a mensagem, eu diria que acreditar em você. Muita gente não vence na vida porque acha que não é capaz. Pensa que não é capaz. E quando você desenvolve a sua capacidade, o seu conhecimento, você chega em qualquer lugar. Todos nós temos a mesma capacidade. Uns desenvolvem, E outros outros não. têm medo. E ficam mais, né, vamos dizer assim, arredios. Então, a mensagem que eu deixo para os alunos aqui da Jaguaribe é que acreditem no potencial de vocês, leiam bastante, né? Se aprofundem nas coisas que gostam, olhem muito para a área de inovação e tecnologia, que hoje faz a grande diferença na vida da gente, né? E sejam pessoas que evitem a vaidade e se cubram de ética no trabalho. Eu acho que esse é o ponto, que aí esse conjunto, vamos construir aqui carreiras de impacto e profissionais de grande valor. Tenho certeza que quem seguir esses caminhos vai dar certo. Não tem como não. Perfeito. Só para encerrar, realmente, essa última fala do senhor, a gente fica muito feliz sempre que a gente vê os nossos alunos em posições de destaque, né, É nos verdade. egressos, e só uma observação, né? Nós temos aqui entre o corpo docente da instituição muitos ex-alunos, tá? Muitos ex-alunos. Então, a gente agradece muito a participação, a sugestão, a mensagem, os conselhos. Tenho certeza que os nossos cursos foram muito agraciados hoje, né? A gente teve muita sorte do senhor poder estar aqui com a gente hoje. Os nossos alunos vão gostar muito desse momento. A gente vai fazer uma conversa com eles ainda sobre esse momento, eles vão assistir esse momento. A gente vai fazer alguns momentos com eles sobre esse tema. E as outras, né, as demais pessoas que vierem assistir também, a gente tem certeza que foi uma contribuição fantástica. Então, passo aqui o Thiago, o Israel e o professor, se quiserem se despedir. Verdade. Queria realmente, de fato, agradecer. Foi uma contribuição excepcional. É muito gratificante para o professor, né, receber, né, as pequenas vitórias, as grandes vitórias, entender que o pouco que você deixou em sala de aula foi uma contribuição significativa para fazer o teu aluno crescer. Então, nas pequenas vitórias ali dentro do mundo acadêmico, né, quando o aluno vem, professor, fiz a minha prova de suficiência lá do CRC e eu passei. Então, fiquei muito feliz. Então, aqui é o primeiro degrau que ele vai estar saindo ali do mundo acadêmico para o mundo profissional dele. E isso eu acho que é um dos pontos que faz com que a gente fique feliz com a nossa profissão. Tá? E vendo a sua trajetória, eh, deixa a gente mais feliz ainda, e eu acho que é um ponto que também eu acredito que deve levar para os nossos alunos essa força que o senhor está deixando aqui para a gente e para eles continuarem com, né, os propósitos e os objetivos de alcance de vida e profissional para eles. Obrigado. Só agradecer, né, aqui a questão das mensagens que o senhor falou, né, a questão da tua experiência de vida, eu acho muito importante, né, para motivar os alunos, né, a gente vê essa questão do esforço né, que o professor falou, e eu acho muito importante isso para os alunos, né, perceberem, né, a questão do sacrifício, né, do estudo, né, da dedicação, né, e do Verdade. compromisso com o trabalho, né, e o profissionalismo. Então isso leva a essa questão da liderança, né, de ser líder, né, de ser exemplo. Bom, eu que agradeço aí o convite. Fico muito à vontade de voltar aqui no Jaguaribe. Eu tenho grandes e boas participações aqui. Eu acho que palestras já foram umas 4 ou 5 na área de gestão, contabilidade, finanças. Acho que a última foi em 23, né? Eu estava para reitor ainda, quando o Antônio me convidou. E recentemente eu abri aqui o curso de gestão pública, uma palestra que eu gosto muito, chamada Excelência na Qualidade de Serviço, voltado para o setor público. Público, Então, por que que o setor público não pode prestar um serviço de qualidade? qualidade. Então, eu mostrei vários caminhos, como o caso de Singapura,
um livro de um americano chamado Ron Kaufman, que ele escreveu sobre excelência na qualidade de serviço, um livro que eu recomendo a leitura. São essas leituras que eu falo que a gente precisa estar lendo, né? São exemplos. O Ron Kaufman, ele foi para Singapura, e em Singapura ele desenvolveu a qualidade no serviço público. Para não me alongar com isso, em qualquer ministério de Singapura, que é um país pequeno, ao mesmo tempo é estado, ao mesmo tempo é cidade, é uma coisa só, menor que o Ceará, tem 6 milhões de habitantes. Singapura hoje, se você chegar no Ministério da Fazenda, pegar uma informação, pedir informação sobre a saúde, tem alguém lá que vai lhe dizer. Você não sai de nenhum ministério sem qualquer informação que você queira de todo o governo. Então, lá eles prestam serviço de qualidade em qualquer área do governo. Isso montado nesse modelo do Ron Kaufman, que ele chama de excelência na qualidade e na prestação de serviço. Então, foi o que eu falei em sala de aula aqui na abertura do curso. Vou voltar aqui para a Naum Jaguaribe no final de janeiro, com a disciplina de finanças públicas, né, para a turma de gestão pública. Aí será uma honra voltar aqui em Jaguaribe. Será um prazer sempre precisar de mim. Caramba. Obrigado. É isso, pessoal. Boa Boa noite. noite, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.